Boa noite a todos os nossos amigos do Facebook da comunidade Avenice, que acompanham conosco essa live Cristificar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já eu quero pedir alguma compreensão a você se o áudio travar um pouco ou a imagem. Nesses tempos a internet está sobrecarregada, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir conversar um pouco. Essa live nossa, nós temos a intenção de convidar você a cristificar a quarentena, cristificar a sua quarentena, a quarentena dos seus familiares, da sua casa. Por isso, desde já, eu convido você a participar conosco. Envie o link desta live para os seus amigos, dá um botão direito aí na tela, copia o link do Facebook, envia para os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, clica aqui embaixo, compartilha o Facebook, que já nós vamos iniciar a nossa conversa, essa nossa live Cristificar. Essa noite, com a graça de Deus, mais uma vez nós temos a presença do nosso moderador da comunidade, o Tatá. Boa noite, Tatá, como é que anda a vida? Boa noite, Leandro. Tudo bem, nós estivemos hoje reunidos de manhã, né, com a reunião do núcleo de ministérios. Estou bem, tranquilo, aqui em casa, aqui na cozinha de casa. Tudo bem, tranquilo. Antes da gente entrar... Confinado, para casa. Antes da gente entrar no tema da nossa live, onde nós vamos refletir a respeito de santidade, nós vamos contar com a participação também dos nossos amigos aqui do Facebook. Eu quero trazer uma pergunta que o pessoal me fazia hoje durante o dia, uma pergunta offline. Algumas pessoas falavam, mas eu tenho vergonha de perguntarem no chat, depois vocês vão falar meu nome. Faz um favor, pergunta para o Tatá se ele não está com medo do coronavírus. Então, estou transmitindo a pergunta. Medo não, a gente tem que ter um certo receio, tem que se cuidar. Mas medo não. A gente está na vida, nós estamos arriscados a tudo. Teó na cabeça, tem gente que estava dentro de casa e um avião caiu dentro de casa. Medo não. Eu estava escutando o bispo auxiliar de Porto Alegre falando ontem, ou hoje de manhã, ontem, a questão do medo. O medo nunca deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser nossas convicções. E se nós somos convictos das coisas, enfrentamos as dificuldades que aparecerão naturalmente. Mas medo, pavor, não tem, não. Nem do coronavírus, nem de nada. Não tem medo da morte, não tem medo. Tem medo de pecar, de permanecer no pecado. Talvez esse seja um medo. Agora, medo, não tem medo de nada, não. Ótimo. Pessoal que está chegando, nós vamos dar início, então, à nossa live Cristificar. Nós queremos cristificar a nossa quarentena. Hoje nós vamos trocar uma ideia, um bate-papo aqui, onde você é chamado a participar conosco. Nós vamos refletir um pouco a respeito da santidade, a vida do jovem e a santidade, porque, como diz o hino desse nosso projeto da comunidade Avenice, que o nosso irmão que participa conosco, o Giovanni, nos ajudou muito aí, ser santo é cristificar. E quero convidar você, então, a compartilhar essa live, a trazer as suas perguntas. Aqueles que participaram conosco na semana passada tiveram uma ideia do modelo, mais ou menos, que nós estamos propondo. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, eu vou trazer algumas perguntas, algumas provocações, o Tatá vai nos formar, nos instruir, trazer os seus pensamentos, as suas matutações a respeito desses temas, e depois, na última parte da live, nós vamos abrir para a sua participação. Então, prepare aí as suas perguntas, tragam os seus comentários, e na medida do possível, nós vamos trazendo aqui na tela nossa os nossos comentários, a sua participação. Por isso, você é o nosso convidado, que não fique apenas um bate-papo entre eu e o Tatá, mas que você possa participar conosco, e assim essa live vai ficando cada vez mais interessante. Meus irmãos, vamos iniciar então, vamos dar o nosso pontapé inicial, e
A primeira provocação, que é um pouco mais longa, para o Tatá iniciar essa nossa conversa conosco, é a respeito de uma fala do Papa João Paulo II. Para ser mais exato, no dia 18 de outubro de 1981, o Papa João Paulo II fez uma visita ao Brasil, uma visita muito marcante. Eu não posso dizer que eu lembre dessa visita, porque eu tinha apenas 1 ano de idade. Mas todos aqueles que viram o Papa nos dizem que foi muito marcante essa visita, foi uma visita diferente. Em uma de suas homilias, o Papa João Paulo II, ou melhor, São João Paulo II, inclusive patrono da nossa juventude, ele dizia o seguinte: o Brasil precisa de santos, muitos santos. Essa exortação, essa profecia do Papa Francisco, de um certo modo, ela nos impele a abrir os olhos para uma realidade espiritual das coisas. A santidade, como nós vamos conversar mais à frente, ela atinge sim o mundo exterior, o mundo físico, mas é uma realidade que nasce do coração do homem. A raiz da santidade é uma raiz espiritual. Dessa forma, então, se o remédio para os problemas do nosso país e do mundo, segundo o Papa Francisco, é a santidade, isso significa que ele está nos falando de um remédio espiritual. E se ele nos fala de um remédio espiritual, é porque o nosso problema, ele também é de ordem espiritual. É um problema que atinge, sim, o mundo físico, mas é um problema espiritual. Mais ou menos aquilo que acontece com o vírus. O vírus, nós vemos apenas os seus sintomas, mas ele é, de uma certa forma, invisível. Existe, então, um problema no nosso país, um problema no mundo, que, entre aspas, ele é invisível, que é a raiz de todo mal que nós chamamos de pecado. Tatá, diante disso, eu quero passar a bola com esse questionamento. Muitas vezes nós olhamos para os problemas do nosso país e do mundo, e nós achamos que basta uma simples reforma política, uma simples reforma econômica, a mudança de um sistema, a troca de um governo. É claro que sempre nós devemos buscar as melhores leis, sistemas mais justos, isso é óbvio, mas nós nos acostumamos a nos esquecer desse problema espiritual, desse inimigo que nós não estamos vendo, que é a raiz de todo mal. Eu gostaria que você pudesse começar essa live comentando a respeito dessa raiz de todo mal, que é o pecado. Não só o Papa João Paulo II falou sobre essa questão. Agora, mais recentemente, na visita do Papa Francisco, por volta da Jornada da Juventude, quando ele esteve no Rio de Janeiro, a presidente Dilma o recebeu e fez um grande discurso político e tal, com aqueles rapapés que são naturais dessa oportunidade. E esperava-se, inclusive a mídia esperava, que o Papa Francisco fizesse um pronunciamento político, porque naquela oportunidade o Brasil estava numa situação bastante confusa, a oposição, a Dilma não vivia um período muito bom, que acabou levando ao impeachment, e o Papa Francisco, no seu discurso, falou, né, que eu não trago ouro nem prata, o que eu tenho é a fé em Jesus Cristo. É isso que eu trago para o Brasil. Então, ele deixou muito claro que os problemas que o Brasil atravessava e atravessa, até hoje, a resposta, a solução vem pela fé, e não por uma reforma social, uma reforma política, simplesmente. A reforma econômica, social, política e tudo mais são consequências de uma convicção interior, são consequências de um conjunto de valores que se assume para colocá-los em prática. E esse conjunto de valores deve ser necessariamente fundamentado na verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Portanto, não existe uma resposta para o problema social que não passe por Jesus Cristo. Essa resposta que passa por Jesus Cristo é a resposta do Evangelho. E o próprio documento Gaudium Spes do Concílio Vaticano II fala isso, que a resposta do homem
o problema do homem, a resposta para os problemas do homem, passa necessariamente por Jesus Cristo. Por que isso? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós temos dois sistemas, vamos dizer assim. Nós temos um sistema que é formado pelo Evangelho, pela fé, pela pregação de Jesus Cristo, que não é uma alienação, não é uma negação do ser humano. Então, nós temos esse sistema, que é o sistema da verdade, um sistema que produz vida. E temos um outro sistema, um sistema que é produzido pelo pecado. O pecado que entrou no mundo pela desobediência de Adão, que rompeu o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, porque rompeu o relacionamento fundamental do homem com seu Criador, porque rompeu esse relacionamento, introduziu no mundo outro sistema, o sistema do pecado, que está centrado no querer humano e não no querer divino. E toda vez que o homem busca simplesmente a sua satisfação por si mesmo, resolver-se por si mesmo, ser a realização ou o fim de si mesmo, o homem cria o que nós estamos vendo, um sistema de pecado, um sistema que não está fundamentado na verdade, porque o homem não tem a verdade absoluta é Deus, o homem não consegue resolver o seu próprio problema porque ele é finito, ele não é infinito, não tem o dom da eternidade, então o homem cria esse sistema que nós estamos vendo aí, que é aquilo que São João Paulo II chamava de civilização da morte, que São Paulo VI também chamava de civilização da morte, que é a civilização do pecado, que são essas consequências que nós vemos por aí. A violência, o aborto, a eutanásia, as relações são passageiras, a ganância, o egoísmo, a mentira, a enganação, que é o sistema que o homem hoje em dia vê na porta da sua casa a cada momento. Esse é o problema humano. O problema humano, portanto, é de raiz espiritual. Está fundamentado na revolta de Deus, na rebelião de Deus contra Deus, iniciada lá no começo da humanidade. Portanto, a solução do homem, que vai transbordar para um mundo melhor, que é aquilo que é chamado o reino de Deus, passa necessariamente pela conversão, pelo arrependimento do pecado. O problema do homem é o pecado. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não propôs um sistema econômico nem um sistema político. Ele propôs uma vida de santidade como resposta ao problema social do homem que é causado pelo pecado. Tá. Seguindo esse raciocínio a respeito da civilização do amor que nos é proposta como um antídoto ao pecado, nós podemos dizer que nessa guerra que nós vivemos, essa guerra espiritual, onde o inimigo nosso, como diz Peter Kraft no seu livro A Guerra Cultural, não são os grandes donos das empresas, no caso do nosso país, nós podemos dizer, os nossos inimigos não são os nossos políticos, não são os donos da Rede Globo, etc., mas o nosso inimigo número 1 e principal, ele é o pecado. E dentro dessa guerra espiritual, a bomba atômica que é capaz de trazer a vitória nessa guerra espiritual é para nós a santidade, essa é a resposta e não existe outra. Não existe outra, porque tudo uma questão com os valores que você assume geram um comportamento. Se você assume o valor da desobediência a Deus, que significa abandonar a Deus, não considerar a Deus, não considerar o projeto de Deus para o homem, se você considerar somente aquilo que o homem quer, sem considerar Deus, você vai criar um sistema totalmente voltado contra Deus, que é a civilização de morte, que é a questão do pecado. Agora, se você se volta para Deus e começa a viver conforme os valores que Deus propõe, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, e tem essa convicção, o seu procedimento, a sua maneira de agir e de construir o mundo vai ser uma maneira diferente, baseada em outros valores. Portanto, essa nova maneira de viver e de proceder gerará uma civilização chamada civilização do amor, que destruirá e vencerá, nós sabemos disso,
a civilização de morte. Portanto, a bomba atômica, como você chamou, contra o pecado e o sistema causado pelo pecado, a vida, a civilização que tem como fundamento o pecado, a bomba atômica para destruir isso, de fato, é a santidade. Porque a santidade não é um valor que se vive enclausurado, que seja só um valor de piedade religiosa. Não, a santidade ela é um estilo de vida, uma maneira de viver a partir dos valores de Jesus Cristo, a partir dos critérios do Evangelho. E isso deverá ter uma repercussão social, uma repercussão no mundo. Não é à toa que Jesus Cristo nos chamou de sal da terra, luz do mundo, porque a nossa maneira, o jeito de viver, os valores que nós fundamentamos a nossa vida vão alterar a situação do mundo, vão alterar a situação da sociedade. Mas veja, o nosso inimigo, o pecado é a arma que o nosso inimigo tem contra nós. Agora, o grande inimigo realmente é Satanás. Ele é autor do pecado e São João vai falar na sua carta que Jesus Cristo veio destruir a obra do diabo. E destruir a obra do diabo, ele destruiu destruindo o pecado com a sua morte na cruz. Porque a obra do diabo é o pecado causa isso que nós estamos vendo no mundo. Portanto, por trás disso tudo existe uma inteligência maléfica, uma inteligência maligna, que é o próprio Satanás, que é o autor do pecado e que, em sua tentação, leva o homem ao pecado e o pecado produz essa civilização de morte. Nos voltando para Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo com fé, arrependendo de nossos pecados, nós matamos um pecado em nós e começamos a viver a vida do Evangelho, que é a vida de santidade. Isso terá repercussão no mundo, e isso construirá a civilização do amor. É muito interessante você trazendo essa resposta contra o pecado. Hoje mesmo eu me recordava de um texto muito famoso, que é uma parábola chinesa a respeito dos cegos e do elefante. Com certeza você conhece muito bem, onde os 5 cegos, cada um vão tocar numa das partes do elefante e cada um traz uma resposta. Aquele que toca na perna do elefante diz, o elefante me parece como um poste. Aquele que toca na tromba tem uma percepção, e assim, no final de contas, eles vão começar a brigar entre eles, porque cada um tocou numa das partes do elefante, cada um diz que o elefante é uma coisa diferente. Então, se inicia uma guerra, uma briga, uma discussão entre eles. E essa parábola, essa ideia, é muito forte nos dias de hoje a respeito das religiões. A ideia que querem incutir no nosso meio é que as religiões todas são como esses cegos. Ninguém conhece a Deus, mas cada religião ela tem uma visão. Foi como se fosse um cego que tateou uma parte de Deus e apresenta à humanidade uma percepção que tem de Deus. Então, de uma certa forma, todas as religiões estariam certas e nós não devemos discutir, não devemos brigar, porque no final de contas, todos têm uma percepção de uma parte de Deus e ninguém viu ele inteiramente como ele é. Mas a grande diferença, Tata, é que nós, cristãos, temos a graça porque nós vimos a Deus. Ele se revelou a Deus, ele se revelou a nós. Deus se fez carne. E então nós temos a certeza de que Deus nos ama, de que ele morreu por nós numa cruz, que ele perdoou os nossos pecados, que da sua cruz todos os dias jorra sangue para nos perdoar, e que o que ele deseja para nós é a santidade. É isso? Nós temos essa graça, né? Deus se revelou de maneira perfeita em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação de Deus. É Deus que se faz homem, vive a nossa história, marca a nossa história, e por isso nós podemos falar que em Cristo nós conhecemos a Deus de modo perfeito. E mais ainda, o próprio Jesus Cristo nos deu o critério fundamental para reconhecê-lo como Senhor e como Deus em nossa vida, que é o Espírito Santo que habita em nosso coração. Portanto, nós, os cristãos, pela fé, nós temos acesso à verdade de Deus. Nós temos acesso ao próprio Deus, pela fé em Jesus Cristo, que é o caminho,
para a verdade que nos dá a vida, fazendo uma brincadeira com o Evangelho, com o texto, com o versículo de São João. Então, essa é uma realidade. É em Jesus Cristo que nós vamos conhecer a verdade que vai nos salvar, que vai nos libertar, que vai nos levar para uma vida melhor aqui e na eternidade. Porque isso é uma ideia antiga que penetrou muitas vezes na nossa cultura, que é essa ideia de que somente depois da morte que nós vamos para o céu, e esse período aqui é o período de viver ralando, roendo osso. Peraí, não é bem assim, não. A vida aqui na Terra pode ser essa vida que nós temos aí, um período limitado para viver, mas essa vida pode ser uma vida feliz e deve ser uma vida feliz, porque Deus quer a nossa felicidade, não a nossa infelicidade. O sofrimento que fazem parte de nossa vida é para a formação do nosso caráter e de maneira nenhuma o sofrimento pode nos impedir a felicidade. Então, essa felicidade que nos é prometida para a eternidade, numa eternidade feliz, ela já começa a ser vivida aqui nessa terra. Aqui nós estamos, com os valores cristãos vivendo nessa terra. Portanto, a santidade não é uma alienação da vida, a santidade não é a vida de tristeza, a santidade é a vida plena humana que nós devemos viver, porque nós não somos anjos, então nós devemos viver a vida plena, a vida humana, a partir dos valores que Jesus Cristo viveu. Porque nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é homem, verdadeiramente homem, e viveu a realidade humana em toda a sua excelência e toda a sua realidade mais plena. Então, nos chamando também a viver dessa maneira. Portanto, a vida cristã, que é a vida de Cristo, que não é a imitação, mas é viver conforme Jesus Cristo, conformados a Jesus Cristo, essa vida cristã é uma vida feliz, é a vida que nós devemos viver, a vida humana, sem nos alienar do mundo, sem nos alienar das coisas que são próprias da vida humana. Lógico, a partir dos valores de Jesus Cristo, conforme Jesus Cristo, a proposta que Satanás fez a Adão, que propôs a ele a felicidade sem Deus, e deu no que deu. Deu no que deu esse mundo completamente atrapalhado que nós estamos vivendo. Diante dessas palavras aí, para facilitar a nossa conversa, traz para nós um resumo. A essência, então, do que é a santidade. A essência, o resumão, o cerne da coisa. O que é a santidade? A santidade, o hino do Cristificar fala isso, né? Ser santo é ser cristificado. Não tem outra resposta. Se você quer ser santo, Jesus Cristo. Não é só um imitador, mas seja igual a Jesus Cristo. Faça as coisas que ele fez como ele fez. Tenha o coração dele. Ele mesmo fala isso, né? Ser como ele. São Paulo fala isso na sua carta aos Filipenses, que é também uma forma de resumir isso, né? Tende em vós o sentido, pensar, os desejos que tem Jesus Cristo. Ter o coração de Cristo. Se deixar moldar pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. Esse é o núcleo da santidade. O núcleo da santidade é viver a vida cristã em sua radicalidade. Viver a vida cristã em sua radicalidade é viver como Jesus Cristo, conforme Jesus Cristo, para Jesus Cristo, nos valores de Jesus Cristo, viver o Cristo, ser cristificado. Ótimo. A essência de tudo, a resposta de Deus para a humanidade, para a luta contra o nosso inimigo número 1, que gera todos os males, a nossa cristificação. E entrando ainda de uma forma mais profunda nessa questão, nós já fomos comentando isso de uma forma mais sutil, mas vamos mergulhar de cabeça. Isso é muito comum no meio da juventude, pensar que para cristificar a nossa vida, muitos pensam que para que nós possamos ser santos, nós precisamos perder a nossa humanidade, fugir do mundo. Gostaria que pudesse explorar ainda mais essa realidade. Gozado, né? Como é que você, para ser santo, você tem que deixar de ser gente. Não tem jeito, não tem jeito. Nós nascemos, fomos criados assim, como pessoas, gente, homens e mulheres,
E essa é a nossa primeira vocação. A nossa primeira vocação para atingir a grande vocação, que é a santidade, a nossa primeira vocação é ser aquilo que nós somos. E nós somos homens e mulheres, nós somos homens. Então, nós devemos viver com radicalidade, com amor, com gratidão, essa nossa condição humana, e não negar essa condição humana. É claro que a nossa condição humana atingida pelo pecado forma aquilo que é chamado de concupiscência, que nos leva para longe de Deus. E viver longe de Deus é negar a nossa própria realidade humana, porque Deus nos criou e nos plasmou a sua imagem e semelhança. Portanto, a humanidade, o ser homem, ser mulher, é responder a Deus essa nossa criação. O que Jesus Cristo fez assumindo a nossa humanidade. Portanto, ser santo não é negar a humanidade, de maneira alguma. É moldar a nossa humanidade ao molde do homem perfeito, a sua estatura e a sua medida, a sua maturidade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem, ele não foi uma pessoa, um ectoplasma, um ser aparente, um anjo, não, foi um homem. Comeu, andou na Palestina, esteve com seus amigos, esteve nas festas, pregou o evangelho, se relacionou com pessoas, com famílias, viveu a plenitude da vida humana, fazendo na sua vida a vontade do Pai e realizando plenamente a sua missão, que foi pregar o evangelho e dar a sua vida para nos resgatar do pecado e nos reconciliar com o Pai. Ele viveu plenamente a vida humana, realizando a vocação que Deus, a missão que Deus deu a ele. Portanto, ser santo não é negar a realidade humana de maneira alguma, não é se alienar da vida humana de maneira alguma, mas é viver essa vida humana com os critérios e os valores que Jesus Cristo viveu. Viver essa viveu. Jesus não viveu outra vida senão a vida humana. Portanto, essa visão de que é preciso negar tudo que é cristão, não. É preciso negar o que é pecado. Aquilo que é pecado que está na vida do homem, aquilo que nos conduz ao pecado, os valores que nos afastam de Deus. Isso sim, isso não faz parte, porque Deus nos criou e nos colocou no paraíso para viver a realidade de intimidade com Ele, a realidade da graça da sua presença. Portanto, essa é a realidade humana, a realidade do homem dentro de um paraíso, vivendo a intimidade e a amizade com Deus. Essa é a realidade humana. E essa é a realidade que nós devemos e podemos viver aqui, desde que a gente se arrependa dos pecados, rompa com o pecado, renuncie o pecado, morra para o pecado e viva para Deus. Mas vivamos para Deus como seres humanos que nós somos. Então, essa ideia de que para ser santo você não pode tomar Coca-Cola, essa ideia de que ser santo não pode usar calça jeans, essa ideia de ser santo você não pode ir para uma festa com os amigos, ser santo você não pode ir na praia. Peraí, o problema não é ir na praia, tomar Coca-Cola, usar calça jeans ou tomar um copo de cerveja. O problema é o porquê que você faz isso. E se isso é o centro da sua vida. E esse é o problema. Então, fica essa ideia pietista, carola, puritana. Isso não atrai as pessoas, não. Até um certo momento, isso parece radicalizado. São Paulo fala na sua carta aos Colossenses que tem certas coisas que têm um cheiro de piedade, mas nada mais são do que vaidade. E é verdade. Essas coisas, quando levadas dessa forma, são muito mais vaidade, orgulho, farisaísmo do que realmente santidade. Santidade não é puritanismo, mas santidade também não é fazer tudo e qualquer coisa. Santidade é viver como Jesus Cristo viveu. Então, apanhe o Evangelho. Olha como é que Jesus Cristo viveu a sua vida, como é que ele viveu a sua vida pública que nós conhecemos, mas como que ele deve ter vivido também a sua adolescência, a sua juventude na casa de Maria e José? Como? Como uma pessoa normal, tanto é que não fala dele, porque não tinham fatos extraordinários que aconteceram com ele antes da sua vida pública. Portanto, essa ideia de a santidade, a alienação da vida humana, é uma ideia não cristã. É uma ideia, é um pensamento vaidoso, que na realidade não facilita em nada a vida cristã, já tem os seus percalços, suas dificuldades.
Nesse sentido dos seus comentários, eu acho que vale a pena a gente até recordar aqui um poema, uma bela escritura que é atribuída a São João Paulo II, já que nós estamos falando dele, vai falar exatamente isso, que nós precisamos de santos sem véu ou batina, santos de calça jeans e tênis, precisamos de santos que vão ao cinema, que ouvem música, que passeiem com os amigos, que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se lasquem na faculdade. Eu sei que tem um monte de universitário aqui nos acompanhando. Precisamos de santos que tenham tempo todo o dia, tenham tempo do dia para rezar e que saibam namorar e saibam praticar a pureza da castidade. Ele diz ainda que precisamos de santos modernos, santos do século XXI, com uma espiritualidade inserida no nosso tempo. E ele completa no finzinho dizendo: precisamos de santos que bebam Coca-Cola, que comam hot dog, que usem jeans, que sejam internautas, que usem Discman. Hoje em dia nem Discman tem mais. Precisamos de santos que amem apaixonadamente a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um refrigerante, de comer pizza no fim de semana com os amigos. Precisamos de santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte. Precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de santos que estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos. Parece até que ele está refletindo ou fazendo a caricatura de um Jesus Cristo nos dias de hoje. Não é isso? Porque são duas coisas. Uma coisa é mundo, outra coisa é mundanismo. Nós temos que entender que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para nos resgatar. Resgatar da mundanidade. O grande problema é esse. Nós não podemos confundir mundo com mundanidade. Mundanidade é viver sem os valores cristãos, viver a carne, usando uma expressão de São Paulo. São Paulo usa mundo para falar da carne. E a carne não é a vida material, é esse corpo que nós temos. A carne são os valores, as paixões, são os descontroles, a ganância, a vaidade, desvairada, e todas essas coisas. Isso é carne. Viver os prazeres, viver as paixões sem nenhuma regra, sem nenhum sentido. Então, essa é a mundanidade. E nós não podemos confundir mundo com mundanidade. Independente de qualquer coisa, nós estamos no mundo. Nós não moramos num pé de couve, eu costumo dizer. Ou não moramos no mundo. Então, nós temos que viver nesse mundo conforme os valores cristãos, porque não tem outro mundo para viver. Agora, nós não podemos viver conforme a mundanidade, conforme as paixões desregradas, conforme o pecado que habita em nós, infelizmente. Isso não pode ser a nossa motivação. E serão homens e mulheres jovens desse tempo que precisa de santidade, e essa santidade precisa ser oferecida como testemunho por nós cristãos. E como é que vai ser oferecida como testemunho por nós cristãos? Na medida que nós cristãos estivermos inseridos nessa realidade do mundo, nessa realidade que nós estamos vivendo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, tinha muita percepção a esse respeito, muita percepção. A santidade não é alienação, a santidade é o engajamento na vida que Deus nos deu. Existem aqueles que são vocacionados para a vida religiosa e a vida contemplativa, mas a maioria de nós estamos encarnados no mundo para viver no mundo o valor do Evangelho, porque assim o Evangelho estará presente na sociedade. Agora que nós trabalhamos então a questão da essência da santidade e começamos desde já a trazer alguns possíveis equívocos, nós vamos entrar nisso de uma forma mais profunda. Eu vou trazer aqui alguns pontos que é muito comum a gente verificar no meio da juventude, no meio da sociedade, que são pontos que nós podemos dizer equívocos ou erros a respeito do conceito de santidade, para que você possa comentar. O primeiro que nós já citamos hoje e também na última live, que eu acredito que vale muito a pena a gente fixar, é a confusão que nós temos a respeito de santidade e perfeccionismo. A Sagrada Escritura nos diz que o santo é uma pessoa perfeita, mas nós, costumamente, acabamos confundindo o que é essa perfeição. Nós confundimos perfeição com perfeccionismo.
eu acho que vale a pena uma segunda exploração mais profunda a respeito disso. Diz para nós aí, A Tatá, o questão que, do que é a perfeição e a o que é o questão, perfeccionismo? então, primeiro, é difícil, nós não somos perfeitos, né? Primeiro porque da última live para essa, você está mais velho, eu estou mais velho. Então, já aqui já é uma imperfeição. Nós somos seres decadentes, né? Uma palavra fica difícil, complicado, mas todos nós somos seres decadentes, porque nós não temos uma perfeição física, né? Os nossos atos são consequências também de nossa própria finitude, portanto, nossos atos também não são atos perfeitos, no sentido de não ter nenhum defeito ou não ter nenhuma uma outra coisa qualquer. Então, o perfeccionismo é impossível para nós. O que Deus quer, e está escrito no Evangelho de Mateus, Pai Celeste é perfeito, o discurso anterior é amar como Deus amou, ser como Jesus Cristo foi, viver a perfeição de Jesus Cristo, que é a perfeição da santidade, de fazer a vontade de Deus, de tudo mais. A imperfeição é o pecado. É possível viver sem pecar. É possível viver sem pecar. E viver sem pecar não significa um perfeccionismo legalista, como o perfeccionismo dos fariseus. E como de alguns, né, hoje em dia, acham que a perfeição está na vestimenta, a perfeição está na comida, a perfeição. Não, tá. Não é por aí. A perfeição é a perfeição da vontade de Deus, a santidade que Deus nos dá pelo seu Espírito Santo que nós devemos e viver essa perfeição da vontade de Deus na nossa vida. O mesmo texto que nós encontramos em Mateus, que fala, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, Lucas escreve de uma outra forma. Lucas escreve, sejam misericordiosos como o Pai misericordioso. Portanto, a perfeição é viver o amor, porque a misericórdia é a expressão do amor. João Paulo II falava isso e Papa Francisco, sobretudo, no ano extraordinário da misericórdia, o ano santo da misericórdia, fala isso. A misericórdia é uma expressão do amor. Jesus Cristo é a misericórdia do Pai para nós, a misericórdia encarnada. Portanto, a perfeição que Deus espera de cada um de nós é a perfeição da misericórdia, ou seja, a perfeição do amor. Amar. Amar como Jesus Cristo amou. Amar como Jesus Cristo entregou sua vida por amor. Amar. Essa é a perfeição que Deus espera da gente. Amar quem? Amar até os inimigos. Amar os próximos e amar também até os inimigos. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, até eles são objeto de nosso amor. Essa é a perfeição que Deus espera da gente. Não a perfeição comportamental, porque nós vamos errar, nós vamos equivocar, nós não podemos ter a intenção do erro, que é uma coisa diferente. Se você tem a intenção do erro, você é desonesto. E aí você já pecou pela intenção do erro. Mas que nós vamos errar em nossos juízos, que nós vamos errar em nossas decisões e opções, vamos, porque nós somos falíveis, nós somos seres decadentes e limitados. Portanto, essa perfeição de gestos, a perfeição de opções, isso para nós é impossível, porque nós somos o que somos seres falíveis. A perfeição que Deus espera da gente é a perfeição da santidade. E a santidade não é a ausência do erro. A santidade é nos voltar para Deus e viver como Jesus Cristo viveu, com os seus valores e seu evangelho. Isso é a perfeição. O resto é esse perfeccionismo que nos leva a alguns, como o pelagianismo, como o puritanismo, como outros erros que existem por aí. Né? E mais ainda, né? O julgamento de outras pessoas, quem não é assim não é. Que fariseu que está lá na frente do templo falando, publicando que está lá atrás. E quem saiu perfeito ou santificado foi o publicano e não o fariseu que fazia tudo muito certinho. O Oliveira Neto, num livrinho, onde ele comenta a respeito do perfeccionismo, ele faz um comentário interessante. Ele vai dizer que as ideias ou os conceitos de perfeição que nós temos vão se formando em nós ao longo da nossa vida, com as experiências que nós temos desde criança. E aí que muitas vezes mora o grande perigo, o grande problema nosso. É que nós vamos criando um conceito de perfeição baseado nas experiências boas ou ruins que nós tivemos. Então, se uma pessoa
ela foi aplaudida ao longo da sua vida quando ela teve uma atitude, ela carrega na sua ideia o pensamento de que aquilo não, esse é um comportamento ideal. E se algum dia ela viu uma pessoa ser rejeitada, ou uma pessoa ser reprimida, ela diz, não, esse é uma imperfeição. E aí, ao longo da sua vida, ela começa a criar esse conceito do que é ser perfeito, do que é ser imperfeito. Só que o problema, então, é que a pessoa traz isso para a sua vida de santidade e ela cria um critério a partir daquilo que ela viveu, e não a partir dos critérios de Jesus Cristo. E aí que ela pode se equivocar, porque ela vai com toda a força buscando a santidade, mas não a partir do Evangelho, mas a partir dos seus critérios pessoais. E aí que ela dá com os burros na água. Pois é, o problema é que nós não gostamos de ser contrariados ou de sermos chamados a atenção. Então, muitas vezes nós procuramos fazer as coisas tudo certinho, não por valor, mas para ninguém nos encher o saco. Isso é uma realidade também, né? Mas porque o perfeccionismo como valor, ele não nos responde. O perfeito, que é o santo, é aquele que sabe buscar a vontade de Deus, sabendo e arriscando muitas vezes alguns erros no sentido de escolhas, não pecado, volto a dizer, mas algumas decisões que nem sempre são as mais corretas em relação à vida. A gente vê as vidas dos santos, gente. Todos eles tiveram, no correr da sua vida, momentos difíceis. O Padre Pio, algumas vezes, perdeu a paciência com algumas coisas. São Paulo andava querendo, né, socar a mão na orelha de uns 4 ou 5. Do Marcos ainda. Nossa João Senhora, Marcos. brigou com Barnabé por causa de Marcos. Quer dizer, vamos falar, os santos, né? Agora, recentemente, o Papa Francisco, que é um homem boníssimo, boníssimo, acabou dando um safanão daquela mulher que esticou a mão e sacudiu ele, assustou, e teve reação até meio assim, teve que pedir desculpas e tal. Gente, nós somos gente. E algumas coisas nós vamos errar, no sentido de não termos conhecimento perfeito. Então, esse perfeccionismo de não aceitar erros, de fazer tudo certinho, colocar tudo no lugarzinho, esse perfeccionismo, na realidade, é orgulho, vaidade, não é sinal de santidade, não. Nós somos vasos de barro, cheios de uma preciosidade que é a graça de Deus, que é seu Espírito. Nós somos vasos de barro, e com vasos de barro, somos barro, né? E com nossos defeitos. Inclusive, esse autor ele dizia que o perfeccionista ele está convencido de que será amado por Deus e pelos outros somente se ele for perfeito. Mas um santo é alguém que primeiro aprendeu que é amado por Deus mesmo nas suas imperfeições. É aqui que está o princípio da santidade. Esse é o farisaísmo, né? O farisaísmo é isso. Com a minha perfeição, eu torno Deus meu devedor, né? Então, eu posso obter de Deus aquilo que Ele me dá por graça. Deus nos dá a sua graça, de graça, né? Não há outra coisa em Deus senão essa gratuidade. Então, essa ideia de perfeccionismo, infelizmente, penetrou e penetra muito na juventude de hoje, viu, Leandro? Tem muitas correntes espirituais dentro da juventude moderna que se fundamentam no perfeccionismo e acabam gerando até traumas e problemas sérios na própria juventude um pouco mais à frente. Frustrações e tudo mais à frente. Já dizia São Francisco de Sales, nós não podemos nos levar em alta conta. Nós não podemos nos levar em alta conta. Nós temos sempre que desconfiar da gente. E isso é uma boa maneira de prudência. Portanto, se a gente nos conhecer bem, nós vamos ver que o perfeccionismo é um ideal que não constrói. Não é um fim que constrói. Muito pelo contrário. É algo que pode causar em nós um trauma futuro. Vamos para um segundo tópico, uma segunda possível confusão muito comum a respeito da santidade. Eu já quero provocar o pessoal aí que está nos assistindo. Vi que tem bastante comentário aqui, bastante jovem lembrando desse fato do Papa aqui. Inclusive, teve um que acabou de comentar que virou meme quando
o Papa Francisco deu, entre aspas, esse tapa naquela mulher, porque aí o pessoal começou a dizer que é aí que começou o mal da pandemia, quando o Papa bateu numa chinesa. Virou meme isso. Mas vamos lá. O segundo tópico nosso, Meu Deus do céu. a segunda possível dúvida ou confusão a respeito da santidade. Tá, é o seguinte, tem muitas pessoas que pensam que ser santo é ser muito bobinho, que um santo é uma pessoa que aceita todas as coisas com uma passividade extrema, imutável e simplesmente deixa o mundo acontecer. Existe até na linguagem popular, a gente fala assim, você tem que ser bom, mas não pode ser bobo. E a ideia que as pessoas têm do santo é que o santo acaba sendo uma pessoa boba, que ela fica de boa, parada, vendo a banda passar. Nossa Senhora. Eu acho que esse pessoal precisa ler um pouco as histórias dos santos, para ver que de bobo os santos não tinham nada. Gente, quando você faz uma opção por um valor, né, que é a santidade, que é a vida eterna, de bobo você não tem nada, né? Começa por aí, porque o valor é muito alto. Agora, essa questão de ser tolerante, de ser paciente, de ser misericordioso, não quer dizer que você tenha que aceitar todas as coisas, ser conivente com todas as coisas e que não possa ter opinião, que você não possa expressar a sua opinião, que você não possa afirmar a sua posição. Não tem nada disso, não. A injustiça deve ser denunciada, a violência deve ser denunciada, a exploração do outro deve ser denunciada, sim, e nós não podemos aceitar isso, nem conosco, nem com ninguém. Então, essa questão de ser santo, ser um bobinho, basta ler a vida dos santos, ver um São Luís Gonzaga, a firmeza, ver um São Domingos Sávio, a firmeza, ver um Padre Pio, a firmeza, e os enfrentamentos, e não tem nada de bobo, não. Então, essa ideia é uma ideia equivocada, que eu acho que nosso pessoal já não é tão ligado a essa visão, não. Já foi mais, hoje em dia é um pouco menos. Essa questão de ser bom significa desejar sempre o bem para o outro. Ser bom não significa ser bobo, como diz o ditado mineiro, né? Não, muito pelo contrário. Ser santo é ser convicto, e ser convicto é afirmar suas posições, enfrentar as dificuldades que tem que se enfrentar o professor na sala de aula que fala mal da igreja ou da religião e você dá a sua opinião e levar um esculacho e muitas vezes ser prejudicado na sua matéria, mas você não mudar de opinião para fazer a vontade politicamente correto, enfrentar essa situação, enfrentar os colegas universitários que falam mal de Jesus Cristo e do Evangelho, e para não criar confusão, sim, porque o martírio está na ponta da coisa, então não é ser bobo, não. Eu não me considero uma pessoa boba, não. Eu sou uma pessoa até meio geniosa, e não tenho esse negócio, não. Eu acho que santidade é ser gente, ser gente é ser gente para valer. Os santos, eles nos mostram com a sua vida que eles foram muito ativos até demais em amar. Em amar a partir dos critérios de Jesus. E aqui eu não tenho como não lembrar da passagem da mulher adúltera, de quando Jesus acolhe ela com toda misericórdia. Aonde estão os que te condenaram? Não tem ninguém, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o retrato do santo. Pronto para amar, doido para amar, ativo para amar, mas alguém que não tolera o pecado. Aí que entra, entre aspas, o mau humor, essa rigidez do santo. É a rigidez de Jesus Cristo, de lutar contra o pecado e ser ativo no amor. Pois é, odiar o pecado, essa é uma expressão cristã, odiar o pecado. Deus tem zelo, o zelo de Deus é contra o pecado. Essa passagem da mulher adúltera que você lembrou é emblemática, e a gente tem que ver isso. O pessoal fala, Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera. Perdoou, mas falou para ela não pecar mais. Então, essa turma lê só um pedaço do texto e não lê o texto inteiro. A misericórdia supõe uma reforma de vida. A misericórdia de Deus em nosso favor implica numa reforma de nossa vida em relação ao pecado de onde nós viemos. Então,
esse negócio de ser bobinho, aceitar qualquer coisa, o que fala, coitado de mim, não é assim, não. Ser cristão não é ser boi sonso, dizia um antigo catequista meu. O padre João falava muito isso. Ser santo não é ser boi sonso. Quer dizer, não é aceitar as coisas como quer nos impor, não. Porque a gente é cristão e tem o evangelho com valor, que podem fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa. Não é bem assim, não. Vamos lá. Antes de abrir para as perguntas, ainda tem tempo de mais algumas confusões a respeito da santidade. Outra coisa que eu vejo que é bem comum é as pessoas entenderem a santidade apenas como um monte de nãos, um monte de regras, e esquecerem que, na verdade, a santidade ela é um grande sim. Antes de nãos, ela é primeiramente um sim. Gostaria que você pudesse comentar isso. Mas Deus não falou não para a humanidade, né? Deus, quando olhou a humanidade pecadora, sofrendo as consequências do seu pecado, ele olhou para essa humanidade e falou sim. Não, eu quero, eu vou amar, eu vou resgatar, eu vou salvar. E a partir desse sim de Deus começa toda a nossa redenção. Um sim que é esperado pelo sim de Maria. Maria começou possibilitou a encarnação do Verbo para a nossa salvação foi com um sim. Sim, seja feita a vontade de Deus. Seis aqui é servo do Senhor. Sim. O Fiat, o sim. Esse é o princípio da vida em Deus, o sim. O não, é claro que é uma consequência. Se você fala sim para Deus, você vai falar não para o pecado. Se você fala sim para a santidade, você vai falar não para a vida mundana. Então, o não é o princípio é o sim. Agora, porque nós escolhemos fazer a vontade de Deus de uma maneira positiva, escolhemos o sim de Deus para nós, acolher o sim de Deus para nós, fatalmente nós falaremos alguns não. O próprio mandamento, os 10 mandamentos, então começa lá, não matarás, não pecarás contra a castidade e tal. Aí o pessoal acha que isso é a formulação da santidade. Não, o mandamento começa no primeiro grande sim, amar a Deus sobre todas as coisas. E é a partir do amor a Deus sobre todas as coisas que a vida decorre. É a partir daí que as coisas decorrem. É a partir de um grande sim a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a energia, com toda a força e inteligência, amar a Deus, e aí a vida transcorre a partir desse amor. Portanto, a santidade não é um monte de não. A santidade é um grande sim, um sim a Deus. E esse sim a Deus configura a nossa vida. Perfeito. E já no rastro disso, a santidade ela não é como um macarrão, como um miojo, um macarrão instantâneo, que se faz da noite para o dia em 3 minutos de uma forma mágica, ou como um botão de um controle remoto em que eu mudo de canal a hora que eu quero, mas ela é um processo que dura Sim. toda a nossa vida. E aí talvez bata o desespero, nós, jovens, porque nós queremos tudo da noite para o dia, de uma forma fácil. Nós vivemos no mundo da tecnologia, nos acostumamos, nascemos nesse mundo onde tudo é ao alcance de um botão e negligenciamos isso, que a santidade é um processo que não dura só até o último dia da nossa vida, mas que dura por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Gostaria que você comentasse a respeito do processo de santificação. Pois não se faz santo da noite para o dia, você está certo nisso. Por isso, a grande virtude que nós devemos pedir a Deus é a perseverança. A perseverança no caminho. Perseverar nas nossas decisões. Perseverar no caminho para Deus. E isso é dia a dia. Cada dia que eu acordo, eu tenho que decidir-me por Deus. E a cada dia que eu acordo, eu devo buscar minha santidade para esse dia. Devo buscar viver a santidade nesse dia. Porque a santidade que eu busquei ontem, vivi ontem, se viu para ontem. A santidade que eu devo buscar hoje, que eu devo viver hoje. Então, é a cada dia. Não existe esse negócio de, como você falou, miojo ou qualquer fórmula mágica que nos faça santo. Não. A construção de nossa santidade é uma obra que é realizada por duas pessoas.
De um lado, Deus, através da ação do Espírito Santo, e de outro lado, nós, com nossa vontade e liberdade. Não existe uma construção de santidade sem esses dois elementos. Deus não nos pode fazer santos sem a nossa colaboração. E nós nunca seremos santos sem a graça de Deus. Portanto, essa obra que Deus realiza em nós com a nossa cooperação, com a nossa abertura, docilidade, a ação do Espírito Santo que habita em nosso coração e que tem como principal ação, como principal obra, nos santificar, né? Nos configurar a Jesus Cristo, nos cristificar, nos fazer como Jesus Cristo. E isso é uma obra que vai correr a vida inteira. Nós vamos, no momento de nossa morte, nós passamos a viver aquilo que nós construímos durante a nossa vida. Se nós buscamos sinceramente fazer a vontade de Deus, no momento de nossa morte, nós estaremos no céu, onde a vontade de Deus será realizada plenamente em nossa vida, que é exatamente a vida de salvação, a vida no céu. E esse processo é um processo que vai a vida inteira. O Espírito Santo agindo em nosso coração, constrangendo nossa consciência, gerando bons pensamentos e virtudes. E nós, da nossa parte, com nossa liberdade e docilidade, permitindo e atendendo e obedecendo os impulsos do Espírito Santo. Essa é a construção da santidade. O Espírito Santo não nos faz santos sozinhos e nós, muito menos, seremos santos sem a ação do Espírito Santo, que é a graça de Deus. Para fechar essa questão dos equívocos nossos, e aí nós já vamos partir para as perguntas, é o seguinte: nós podemos dizer então que a grande maioria dos equívocos vão se resumir ou se encontrar quase que exclusivamente em dois grandes pontos, que é a questão da força e da inteligência. Sim. Na antiguidade, os bárbaros faziam já com que a ideia de heroísmo, de santidade, de perfeição, consistisse na força. Entre os gregos, essa perfeição ela está fundamentada na sabedoria. E, de um certo modo, isso faz parte da vida dos santos. Os santos são pessoas fortes, os santos são pessoas sábias, mas isso ainda não é a essência da santidade. E se nós ficarmos nisso, apenas nisso, fundamentados nisso, nós vamos incorrer em duas grandes heresias, inclusive uma, você já citou para nós aqui, que é o pelagianismo e a outra o gnosticismo. Inclusive o Papa Francisco cita isso para nós em uma de suas cartas. Gostaria que você pudesse nos dizer de uma forma breve, o que é esse pelagianismo, essa confiança na nossa força, e o que é o gnosticismo, essa confiança tão somente na nossa sabedoria? Essas duas coisas aparecem hoje com muita clareza. O gnosticismo aparece com essa cultura científica. As ciências tudo responde. A ciência é capaz de nos dar um céu, porque nos dá segurança e conhecimento sobre as coisas. Esse é o gnosticismo. E que, na realidade, não nos dá segurança nenhuma. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia do Covid-19 aí. Cadê a ciência? O que a ciência pode... Está correndo atrás, Não adianta, com toda a tecnologia que nós estamos usando agora, e com toda a tecnologia que existe disponível no mundo, um vírus mutante e acabou causando a paralisação do mundo inteiro, o mundo científico, o mundo que faz o que quer. Então, essa confiança absoluta que somente através da ciência, o conhecimento humano, o domínio do homem, da ciência, vai salvar-nos e vai criar um mundo novo melhor, é uma balela, é uma ilusão. Esse conhecimento gera esse gnosticismo, essa dependência ou essa adoração do conhecimento pelo conhecimento. Isso aparece em nosso meio também com o intelectualismo, achando que você decorar os textos de Raniero Cantalamessa ou da Suma Teológica ou da Catena Áurea, você vai ser santo. Não vai ser santo porque você sabe essas coisas. Você vai ser santo se você viver o Evangelho de Jesus Cristo, isso sim. Agora, não precisa saber de cor essas coisas todas também, não, porque não é o conhecimento, mas sim a obediência a Deus e às suas inspirações que nos santificam.
E o pelagianismo é a coisa mais comum hoje, né? Achar que nós somos construtores do nosso próprio futuro e que não dependemos de Deus. A nossa própria força, nosso próprio gênio, nossa capacidade, aquilo que eu determino é que vai acontecer. Isso também o Papa tem denunciado. Essas duas coisas o Papa Francisco tem denunciado como os males do momento, os males da sociedade moderna. Essa santidade que nós somos chamados deve ser vivida em 4 pontos. É o caminho da santidade que nos é oferecido. Não é o gnosticismo, nem é o pelagianismo, mas é aquilo que os cristãos primitivos seguiam. A doutrina dos apóstolos, a vida de comunidade, a vida eucarística e solidária e a vida de oração. Não tem, são os 4 pilares da vida de santidade. São 4 pilares. A doutrina dos apóstolos, a vida em comunidade, a Eucaristia, a solidariedade e a vida de oração. Isso é colocado pela comunidade primitiva desde o começo. Não é o conhecimento científico e nem o nosso esforço pessoal que vai nos fazer santos. Seremos santos se nós seguimos o Evangelho. Seremos santos se nós vivemos a vida de comunidade. Seremos santos se vivemos a vida eucarística e solidária. Seremos santos se nós formos homens e mulheres de oração. Para fechar, então, esse nosso bate-papo, pessoal já vai aquecendo os dedos aí, já está saindo algumas perguntas, enquanto os outros vão elaborando. Nós fechamos esse nosso bate-papo, essa nossa formação com a seguinte questão, Tata. Se Deus dá a nós a graça e Ele deseja que nós sejamos santos, isso significa que a parte de Deus já está feita, 100% feita e não tem falha alguma. Ou seja, se existe falha, é só da nossa parte. E, com certeza, a nossa grande falha é a questão do querer. Nós não somos santos porque, no fundo, nós não queremos a graça de Deus, nós não queremos cooperar com a graça de Deus. Esse não é o maior desejo do nosso coração. Por isso, eu gostaria de perguntar, como é que nós podemos fazer para fortalecer a nossa vontade? Para que a nossa vontade primeira seja em vista da santidade e essa seja a maior sede da nossa vida. Uma passagem do Evangelho me impressiona muito. Ela é curta e me impressiona muito. É a vocação de Levi, de Mateus. Quando Jesus Cristo passa pela banca de Levi, que estava trabalhando, ou seja, mexendo com os impostos de dinheiro, e fala, vem. E Mateus simplesmente se levanta e vai. Ele não questiona, ele não faz outra coisa senão dar uma resposta radical, abandona tudo e vai. Por que isso? Penso muito nisso. Porque aquele olhar que Jesus Cristo deu a ele quando chegou na banca foi capaz de produzir nele uma experiência, uma transformação interior que fez querer a ponto de largar tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu penso que é por aí. O começo tem que ser necessariamente uma experiência de Deus. Se nós não tivermos uma experiência real de Deus, do amor de Deus em nosso coração, se nós não tivermos essa experiência do olhar de Deus para nós e o nosso pecado e a nossa situação, se nós não tivermos essa experiência de Deus, nós não conseguiremos dar uma resposta radical de santidade. Portanto, o que fazer? Nos abrir a experiência de Deus. Permitir que Deus entre em nosso coração e olhe para nós em nossa banca. E que fale para nós, olha, eu tenho um projeto melhor para você. Eu tenho um projeto de eternidade e felicidade, não agora, mas não só agora, mas em toda a eternidade. Então, essa experiência de Deus, ela é vital, fundamental. Não é à toa que todos os grandes santos tiveram essa experiência. Se você apanhar a vida dos santos, a começar por São Paulo, pegar que hoje, inclusive, a leitura foi a leitura da conversão de Paulo. Você pega a vida de São Paulo. São Paulo foi derrubado, ficou cego, e Ananias o batizou, impôs as mãos sobre ele. Ele teve uma profunda experiência de Deus e o levou a assumir radicalmente o evangelho até o seu martírio. E se você pegar todos os santos da igreja, os canonizados e os não canonizados, porque tem muitos santos não canonizados por aí, né? Eu não quero citar o nome porque eu vou ficar devendo alguns, aí fica ruim.
mas tem muitos santos já no céu que não são canonizados. O que marcou a vida deles? Uma experiência de Deus. E Deus está disposto a isso. E Deus quer realizar isso em nossa vida. Que a gente permita que Deus entre em nossa vida, que a gente tenha essa experiência. Isso vai ser o início da nossa caminhada para a santidade. E isso vai fazer com que a gente deseje a santidade e responda a cada dia, na doutrina dos apóstolos, na comunidade, na comunhão eucarística, na solidariedade e na vida de oração, como eu dizia antes. Mas é a partir de uma experiência de Deus. Se o coração dos santos a gente pode imaginar como uma fogueira de amor que atingiu esse grau máximo de amor, de intimidade com Deus, essa experiência de Deus para nós que estamos iniciando pode até parecer com aquele palito de fósforo que está sendo riscado para começar uma fogueira, mas é o início de uma fogueira e à medida em que nós formos colocando cada vez mais lenha, nós também chegaremos nisso. E no final da live eu quero convidar todo mundo para a gente rezar por essa experiência. É essa experiência que vai aquecer o nosso coração e que vai fazer, como eu vi alguns comentários aqui, ao invés da gente apenas escrever hoje em dia hashtag fique em casa, hashtag fique santo, hashtag vem Espírito Santo. Exato. Pessoal, porque nós não somos capazes de acender o fogo em nós, não, viu? O fogo vem do céu. A gente lê em Pentecostes, veio do céu. É do céu que esse fogo acende, é do céu que ele pega fogo em nosso coração. Nós temos que pedir isso para Deus. Pessoal, eu vou começar a trazer, então, algumas perguntas. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários, as suas perguntas, na medida do possível. Eu vou partilhando aqui na tela e o Tatá vai comentando conosco, tá joia? Trazer primeiro aqui uma pergunta da Aline. A Aline nos diz o seguinte: o santo é aquele que está inserido, engajado no mundo. Nesse sentido, qual o lugar ou quais são os lugares que nós cristãos ainda não nos ocupamos? E por que se faz tão necessário ocupá-los? Alguns lugares que são evidentemente lugares onde os cristãos não estão ainda. Nós estamos começando. Por exemplo, a política. A política é um lugar que nós temos que estar. A política tem que ser cristianizada. E só será cristianizada se os cristãos forem fazer política. Nós temos esse hábito, a política é coisa suja. É coisa suja porque só sujo está fazendo política. Se nós, cristãos, começarmos a fazer política, a política será santificada, será cristianizada. Então, esse é um lugar. Nós temos aí já alguns deputados, alguns vereadores, prefeitos, que já começam a ter uma visão cristã e já nascem no âmbito cristão, no ambiente cristão, para ocupar esses cargos. Nós temos lugares nas universidades. As universidades é outro lugar onde nós precisamos de cristãos que assumam a responsabilidade do ensino, da reflexão, da produção científica, porque o que nós temos lá é um bando de marxista ateu que forma ateus marxistas e que estão aí formando nossas crianças em nossas escolas. Então, nós precisamos de ocupar a academia em seus postos mais importantes. Precisamos ocupar os postos no entretenimento e nas artes. Nós fazemos artes internas, mas nós temos pouca arte externa, arte que vá ao mundo. E aí nós temos essas sofrências, esses sertanejos que, pelo amor de Deus, só canta porcaria e pornografia, porque nós não temos uma arte cristã que seja capaz, não o gospel, não a música cristã, mas música de qualidade, de poesia, que fale das coisas do ser humano, que todas... Então, são alguns setores que a gente tem que ocupar. Os centros econômicos, que ainda nós não ocupamos ainda. Então, existe uma variedade de lugares que nós devemos estar lá. E por que se faz necessário? Porque esses centros de decisão, esses centros que acabam tomando decisões que afetam toda a humanidade, devem ser ocupados pelo Evangelho. Isso é o Evangelho anunciante de Paulo VI, São Paulo VI já falaram. O Evangelho deve penetrar esses lugares onde as coisas são decididas. Por que deve ocupar esses lugares onde as coisas são decididas? Para que as decisões sejam feitas a partir do Evangelho. Então, é fundamental.
que a gente comece a avançar por isso. Existe uma vocação cristã, a vocação cristã é a dominação do mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer de todos os povos discípulos meus. Portanto, a vocação cristã é a vocação da dominação do mundo. Como é que nós vamos dominar o mundo? Pelo evangelho, colocando o evangelho no centro de decisão, no centro de formulação da civilização humana. Perfeito. A Lucas Zarotto também traz um comentário muito interessante, que vale a pena a gente explorar ele. Ela diz o seguinte: para mim, a santidade se torna tão difícil para os jovens, e até para nós mesmos, que não somos jovens, porque queremos o imediatismo das respostas e porque não sabemos ser perseverantes. A famosa geração Nutella não quer sofrer nem abdicar. Ela está trazendo para nós um grande problema que nós estamos enfrentando muito nessa epidemia. Nós somos de uma geração que não aprendeu a sofrer. Tá, comenta isso para nós, a importância de saber sofrer, dessa firmeza. Então, que bom, Lu, você está aí nesse bate-papo. Mas isso é uma verdade mesmo, porque eu acho que é toda uma questão de boa vontade. Porque nós, os mais velhos, eu já tenho uma certa idade, nós passamos por uma certa dificuldade com nossos pais. Nossos pais lutaram muito para poder nos sustentar, nos dar educação, porque os tempos eram diferentes. Aí, muitas vezes, nós queremos que nossos filhos não passem a dificuldade que nós passamos. E aí, para que eles não sofram o que nós sofremos, nós acabamos criando um bando de banana, que são incapazes de enfrentar uma dificuldade mais dura, né? Então, um pouco a culpa nossa, porque nós não queremos repetir, ou não queremos que os nossos filhos tivessem as dificuldades que nós tivemos. E nós estamos realmente numa geração que não aceita não, que não aceita abdicar, que não aceita esperar. Eu acho mais sério ainda isso. Não aceita esperar, porque nós temos uma tecnologia que tudo é automático. Esperar um minuto já é uma eternidade. Então, essa impaciência e essa falta de força, de resistência, resiliência para suportar as dificuldades e sair delas melhor, é um problema da nossa humanidade. Mas nós falamos isso durante a live. É uma questão de perseverança. O grande desafio para nós, os cristãos, é a perseverança. É saber que a cada dia é um passo e a cada dia é um dia. Abel também está conosco aqui, tá Abel Javenice, muito conhecida, nossa irmã, um grande abraço também, grande abraço para a Lu, para a Aline, para todos vocês. Mas Abel traz o seguinte: Tata, deixa eu incluir na tela aqui. Tata, Deus vê nossa reta intenção rumo à santidade? Eu acredito que vale a pena ter relembrado aquela expressão de boa intenção, o inferno está cheio, mas e aí, Deus vê a nossa intenção? Sim, Deus vê a nossa intenção. Deus lê o nosso coração. É isso que acaba valendo. O que valeu para aquela mulher que foi perdoada? O que valeu para aquele que estava pregado ao lado de Jesus Cristo na cruz? Valeu exatamente essa intenção interior. E Deus lê. Se nós somos sinceros no nosso coração, nós podemos saber que Deus lê a nossa intenção e a leva em consideração. Mas nós temos que ser sinceros, esse é o problema. Não por outra coisa, sermos sinceros. Santo Agostinho fala que mesmo uma pessoa que pula da ponte para se matar, nós não podemos falar que Deus não deu a ela uma oportunidade, porque nós não sabemos o que acontece entre a ponte e o rio. Portanto, Deus vê o que está no nosso coração. E é isso que vale, a nossa reta intenção, o sentido que nós queremos dar sinceramente à nossa vida. É isso que vai contar. É isso que vai contar. E isso a partir de nossa conversão, da nossa própria formação, do desejo sincero que termos de fazer a vontade de Deus. Mas isso é verdade. Deus vê a nossa reta intenção. Nós não compreendemos como, mas Deus vê sim. Isso é uma verdade. A Tainara Priscila faz uma pergunta também. Ela diz o seguinte: Deus espera algo de nós? Interrogação. Sendo que já conhece nossos erros, pecados, fraqueza, como então agradar a Deus?
Pois é, Tainá, você vê só, Deus conhecendo nossos erros, pecados e fraquezas e continua amando a gente. Quer dizer, esse é Deus mesmo, porque nós não somos capazes de ter esse tipo de amor, né? Porque muitas vezes nós levamos em consideração que nós vamos ganhar em troca. O que Deus espera da gente? Deus espera da gente o nosso sim. Espera da gente que a gente o acolha em nosso coração. Espera da gente que a gente o deixe nos amar. E espera que a gente faça a sua vontade para o nosso bem, porque o nosso bem é fazer a vontade de Deus. Como agradar a Deus? O São Paulo fala perfeitamente isso aí. Está lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Como agradar a Deus? Fazer aquilo que ele deseja, fazer o bem e buscar a santidade. Isso agrada a Deus. Fazer o bem, fazer a vontade de Deus e buscar sinceramente a santidade. Isso nós encontramos nas cartas de São Paulo. Agora, Deus sabe de nossa fraqueza, Deus sabe de nossos erros, e apesar disso, Ele ainda nos ama, nos chama, nos convoca para viver junto dEle, perdoando nossos pecados, nos acolhendo num abraço de Pai, e sempre que a gente voltar a Ele. E é assim que nós agradamos a Ele. As Priscilas estão bombando aqui no canal nosso, na nossa live. A Bruna faz uma pergunta que acaba sendo uma pulga atrás da orelha de quase todo universitário cristão, todo aquele que leva a fé a sério, que vai para a universidade. A Bruna diz o seguinte: foi falado sobre enfrentar os professores no campo universitário, sobre o martírio. Qual seria a melhor forma de reagir sem que nos coloquemos em situação de suicídio? Boa pergunta, Bruno. Boa pergunta. Pois é, como enfrentar os professores no campo universitário? Sabendo o que eles sabem, estudando mais que os outros, tendo argumento para poder contra-argumentar, propor coisas diferentes. E aí, se por acaso houver perseguição, é martírio e não suicídio. Mas então, você tem que se formar, tem que ralar mais que os outros, tem que saber mais que os outros, dos cordeirinhos que aceitam aquilo que eles impõem a gente. Mas se você sabe, se você estuda, se você tem argumentação, você acaba se posicionando dentro da sala e diante do professor. Então, não vale esse negócio de falar assim, não, porque a minha... Não, por quê? Porque isso está errado? Porque não é assim? Porque é desse jeito? Você tem que saber. Portanto, como enfrentar? Se formando, se preparando. Um aluno cristão de universidade, ele deve estudar mais que os outros, porque ele deve estudar a matéria que ele deve se formar e deve estudar sobre a sua religião para defendê-la, deve saber mais. E não ter medo de enfrentar os professores universitários, porque eles não, embora eles pensem, eles não são Deus. Eles podem ser contraditos, sim. Eu me recordo na minha vida, um professor de história fez uma afirmação sobre a Eucaristia que estava incorreta, eu corrigi, argumentei, e ele me deu bomba. Eu tive que fazer 2 vezes a matéria, né? Mas se você tem argumento, se você sabe, você pode enfrentar. Você não pode enfrentar com argumentação fraca, do eu acho, eu vi. Não, você tem que ralar, você tem que estudar. Eu tenho matutado bastante a respeito disso dos universitários, porque são muitos jovens das nossas comunidades que nos aproximam para fazer essa partilha, principalmente nos nossos encontros, no dia a dia. E rezando a esse respeito, o senhor me falava de um texto, me apresentava aquele texto onde ele escolhe os apóstolos e os envia, e o Senhor vai dizer que ele envia os discípulos como ovelhas para o meio dos lobos. E ele dá, então, o modo de proceder das ovelhas ali no meio dos lobos, dizendo que eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor, então, traz para nós essa resposta de uma forma muito, muito clara, porque a prudência exige um conhecimento, é a prudência da serpente, é ser inteligente. O jovem, então, ele precisa se formar, ele precisa de um conhecimento para que ele possa agir de uma forma prudente, de uma forma racional, sem ser uma pessoa arrogante. Por isso, ele precisa desse equilíbrio. A prudência da serpente e a simplicidade da pomba, para que ele não se torne um aluno arrogante dentro da universidade e acabe afastando as outras pessoas da fé. Esse equilíbrio, né, Tata?
Não é uma guerrilha, não é você sair metendo o pé na porta e qualquer coisa, não é por aí não. Mas você ter suas convicções e saber defendê-las. É aquele texto de São Pedro, né? Para dar as razões de sua esperança. Está pronto para dar as razões de sua fé. E não aceitar que se imponha uma inverdade como base de nossa formação. E não, nós temos que ser intolerantes nesse respeito, mas temos que estar preparados, argumentados, lidos. Portanto, nós temos que estudar mais e saber falar, saber a hora de falar, saber como se posicionar. Não é fazendo piquete, não é fazendo passeata, não. O Wilson de Bom Repouso teve um exemplo interessante na faculdade dele. Aí o pessoal ia com aquelas camisetas, todas elas escritas com qualquer coisa, né? E aí um dia ele foi com a camiseta da comunidade com dizeres religiosos. Aí fala, não se pode fazer isso aqui, defender posições. Fala, não, o professor vem com a camisa que ele quer, por que eu não posso vir com a minha camisa? Eu não estou falando nada demais, estou falando das coisas. Parou o problema. Então ele passou a evangelizar com as camisetas dele. E o Wilson não é uma camiseta, né? É uma vela de navio, né? Um outdoor, né? Que é aquele dali. Então, é por aí. Ser inteligente, se posicionar, não recuar, mas para isso precisa saber argumentar e saber se posicionar. Mas não tem medo, não. Ótimo. Vamos em frente, então. O João Edson, mais uma vez, participando conosco. João, um abração aí. Ele diz o seguinte: Tata, de que maneira a cultura de Pentecostes pode contribuir com a santidade que o nosso mundo é chamado a viver? Pois é, João Edson. Que bom você estar aí com a gente de novo. Paulo VI, que falou pela primeira vez a questão da cultura de Pentecostes. Padre Raniero Cantalamessa falou que Pentecostes se reveste de um significado social. Por quê? Pentecostes ele é um princípio da vida cristã. É a partir da experiência do Espírito que os apóstolos começaram a viver a radicalidade do Evangelho. Portanto, o que é a cultura de Pentecostes? A cultura de Pentecostes são os valores que são gerados pela experiência cristã, pela experiência da vida cristã. Papa Paulo VI falava que a cultura de Pentecostes se firma em 3 realidades: no amor, justiça e na verdade. Essas 3 realidades, amor, justiça e verdade, que nascem em Pentecostes, no coração do homem, nascem para a humanidade em Pentecostes, esses 3 valores seriam os valores capazes de construir uma sociedade que se aproxima do reino de Deus. Não um reino sociológico, não aquela visão da cristandade, mas um verdadeiro reino de Deus, que é onde os valores de Deus, onde a justiça de Deus, o amor de Deus e a verdade de Deus são critérios de construção da civilização e da humanidade. Então, de que maneira a cultura de Pentecostes pode contribuir com a santidade para o nosso dia de hoje? Exatamente essa. Pentecostes promove esses valores. Valores do amor, o amor de Deus por nós, o valor da verdade, o valor da justiça, sobretudo, que são os valores que podem construir a humanidade e santificar o mundo. É isso que o Papa Paulo VI falava e o padre Raniero Cantalamessa, recentemente, numa fala, retomou. Essa ideia da civilização do amor, essa ideia de que somente a cultura de Pentecostes é capaz de fecundar a civilização do amor, que é uma fala do Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 1990 e qualquer coisa, essa fala é verdadeira, por causa desse princípio que foi estabelecido pelo Papa Paulo VI. Vou trazer aqui mais uma pergunta agora do Guilherme, um comentário dele. Ele diz o seguinte: para conquistar muitos a santidade, São Paulo se fez fraco com os fracos, grego com os gregos. Como usar a linguagem ideal para que os jovens de hoje queiram a santidade? Eu posso falar uma coisa só: seja santo como jovem. Porque se você é um santo jovem, você vai atrair jovens para a santidade. E o que é ser um santo jovem? É ser um jovem santo. Ou seja, um jovem que vive os valores do Evangelho na sua juventude. Aquele poema que o Leandro leu é muito válido, aquilo que São João Paulo II.
ser um jovem, com toda a plenitude da juventude, os sonhos e tudo mais, mas com essa juventude, com essa santidade na juventude, nós seremos capazes de atingir os jovens e chamar os jovens para a santidade, para a verdadeira santidade. Agora, se nós testemunhamos para o jovem uma vida de santidade que não é a autêntica santidade, dificilmente nós vamos convencer alguém. Então, como fazer isso? Sendo um jovem santo, para que os jovens queiram a santidade. A Selma, nossa irmã extramura, também participa conosco. Selma Godoy. A Selma diz o seguinte, faz um comentário interessante, ela diz o seguinte: acredito que se propor fazer pequenas penitências ou jejuns nos ajuda a aprendermos a sofrer, a sermos mais resilientes também. É verdade, Selma, que bom você estar aí. É verdade mesmo. Eu acho que agora, nessa pandemia que virou um pandemônio, né? Eu acho que nessa pandemia nós estamos fazendo bastante pequenas penitências e bastante jejuns. Eu acho que nós vamos sair dessa mais resilientes do que antes, com certeza. Mas é isso mesmo. A vida austera, a ascese, a disciplina, essas coisas, o jejum, essas coisas, o sacrifício nos ajudam a dominar as nossas paixões. Isso é uma piedade cristã já ensinada pelos santos desde o primeiro século da história da igreja. E é por aí mesmo. Nós temos que aprender a sofrer essas contrariedades em nossa vida para que a gente possa suportar, né, a vida cristã, que é uma vida feliz, mas a felicidade não implica na ausência de sofrimento, não. O sofrimento faz parte também da nossa vida, mesmo a nossa vida feliz. E precisamos mesmo desse treinamento, dessa ascese, para nos tornarmos mais resistentes, mais resilientes diante das vicissitudes da vida. Isso mesmo, vamos fazendo as pequenas penitências. Nós estamos fazendo, estamos tudo dentro de casa, esbarrando uns nos outros e tal, estamos fazendo penitência. Já estamos bem penitentes, já está uma quarentena de penitência. Ontem o padre Douglas dava uma dica até engraçada, ele falava assim que o pessoal não assustar, que ele não gosta muito de ler, não, mas ele faz porque é necessário. E inclusive, ele dava esse conselho, ele falava, ó, se você não gosta de ler, então aproveita e oferece isso todos os dias como sacrifício. Pega lá 1, 2 horas por dia, desliga de tudo e vai fazer uma boa leitura, principalmente uma boa leitura espiritual, e faz isso, oferece como jejum, que você vai ver como que você vai sair fortificado. O Douglas, ele é muito interessante. Eu estive na casa dele, ele tem uma bela biblioteca, mas ele é desse jeito mesmo. Se não bota ele na disciplina, ele é bem disciplinado. A gente sabe, a gente conhece, ele é bem escrachado, mas é muito disciplinado. Isso é verdade. O Vieira também está conosco aqui, já colhendo as últimas perguntas para a gente encerrar. Ele diz um problema a respeito da salvação, um questionamento. Ele fala assim: hoje temos muitos cristãos que realmente vivem de maneira radical a vida cristã. E aí ele pergunta: aqueles que não assumem totalmente a Cristo, mesmo com tanta evangelização, posso dizer que ele está perdido se assim terminar a sua vida, se ele não for radical? Ô Peixe, eu não posso falar isso não, porque a salvação pertence a Deus. A gente não sabe. A nossa irmã aí mesmo acabou falando perguntando se Deus sabe o que está lá no fundo do nosso coração. É só Deus que sabe o que está no fundo do nosso coração e de nossas retas intenções. É claro que com tanta oferta de evangelização e com muitos testemunhos, que tem muitos cristãos que vivem a radicalidade da vida cristã, e você é um deles que leva a sério a vida cristã, e, apesar disso, tem muita gente que não leva a sério e quer levar a vida na flauta. Mas eu não posso dizer que eles estão perdidos. Quem sabe isso é Deus, porque Deus quer salvar a todos. Eu acredito que sempre vai dar um jeitinho, mas eu não posso fazer essa afirmação, porque essa afirmação pertence a Deus. A graça da salvação pertence a Deus. Nos é oferecida gratuitamente em Jesus Cristo, mas é Ele quem salva, é Ele que salva aqueles que Ele chamar, é Ele que sabe quem vai se salvar. Eu não posso fazer essa afirmação. Eu acho que aqueles que já foram evangelizados com a oferta de evangelização do mundo
acaba sendo assim, um pouco de relaxo, não dá uma resposta positiva. Mas mesmo assim, eu não posso afirmar isso, não. Beleza, a penúltima pergunta que nós vamos trazer hoje aqui, que é um tanto quanto curiosa, do nosso irmão aqui, o Erasmo. O Erasmo pergunta o seguinte: há santidade sem loucura? Não, não há santidade sem loucura. Loucura no sentido de perder o juízo por causa de Deus é verdade, porque já nos chamaram de loucos, né? Os santos são chamados de loucos, porque você abandonar tudo para seguir a Deus, abandonar carreiras para servir a Deus, abandonar luxo para servir a Deus, se recusar aos prazeres do mundo para servir a Deus. Há um pouco de loucura, sim, um pouco de loucura, uma santa loucura. O padre Raniero fala de uma sóbria embriaguez, né? Quando se é tomado pelo Espírito Santo. Eu acho também há uma loucura racional, uma loucura sóbria também aqueles que querem viver a santidade. Porque a santidade exige esse gesto louco de se atirar nas mãos de Deus e viver a radicalidade das suas propostas. Então, assim, todo santo é um pouco louco, sim. É só dar uma olhada na vida de São Francisco de Assis, que sai pelado da igreja. Então, a gente vê outros por aí, né? E fazem coisas semelhantes. Não estou falando que para ser santo tem que sair pelado da igreja, não, viu, gente? Faz favor. Né? Toma cuidado com isso, né? Era outro contexto, outra realidade. Mas exige gestos de loucura, no sentido de o juízo humano, né? A racionalidade humana, né? Trocar as coisas dessa terra pelas coisas do céu. É verdade, Erasmo. É um pouco de loucura na santidade, sim. E eu quero fechar essa live com um comentário e a pergunta no finalzinho que a Valéria, nossa irmã de comunidade também, a Valéria Rissato, nos traz, para a gente poder rezar. Eu acho que essa pergunta, esse comentário, acaba nos inserindo para a oração, para esse momento final nosso. Ela diz o seguinte: São João Paulo II diz que se ele tivesse mil homens verdadeiramente cheios do Espírito Santo, ele mudaria o mundo. Diante da realidade que vivemos, nos falta então uma verdadeira e profunda experiência do Espírito Santo? Oi, Valéria. Antes de São João Paulo II falar isso, Paulo VI falava: dai-me 500 homens convictos e o mundo será diferente. Paulo VI já falava isso. O que nos falta hoje em dia são as convicções, homens convictos, homens e mulheres convictos, capazes de entregar a própria vida para poder fazer a evangelização do mundo e fazer o evangelho ser o fundamento e o valor que o homem precisa. De fato, precisamos, sim, de homens e mulheres verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Isso vai fazer diferença no mundo todo. E nos falta, e não acontece isso porque nos falta verdadeiramente uma profunda experiência do Espírito Santo. Porque Deus só é possível ser experimentado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Jesus Cristo glorificado à direita do Pai, para que nós possamos experimentar a vida de Deus em nós. Então, portanto, só podemos ter uma profunda experiência de Deus pelo Espírito Santo. E essa profunda experiência de Deus é capaz de nos fazer transformar o mundo pelo próprio amor de Deus. Então, falta-nos, sim, uma profunda experiência do Espírito Santo. Falta a nós, a igreja, falta a nós, cristãos. Nós, muitas vezes, estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos que o princípio disso é a experiência do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Não vos afasteis de Jerusalém antes de serem cheios do Espírito Santo. Antes de experimentarem o poder do Espírito Santo. É condição para pregar o Evangelho, para transformar o mundo pelo Evangelho, é condição ser cheio do Espírito Santo. É indispensável ser cheio do Espírito Santo. É normativo ser cheio do Espírito Santo. Isso que nos ensinam os padres da igreja. Portanto, o mundo de hoje precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com profunda experiência de Deus, para que o mundo seja melhor, seja conforme o projeto de Deus. Isso é verdade, você tem razão nisso daí. Ficou apenas uma pergunta para trás, os outros comentários que não deu tempo, ou a maioria que
as perguntas praticamente se repetiram, só trago uma, que aí a gente fecha, acaba arrematando, eu acredito que eu não deixei nada para trás. Se eu deixei, alguém me perdoe aí. Mas o Edivaldo Santos aqui, o meu cunhado, pergunta o seguinte, tem como uma pessoa ser santa sem saber que ela é santa? A maioria dos santos não sabiam que eles eram santos. Né? Porque a santidade reconhecida acontece depois da morte. Né? Um processo de canonização e tal coisa. Então, é muito difícil um santo falar que ele é santo. É muito difícil. Porque faz parte da santidade essa dependência, essa desconfiança geral que nós temos de nós mesmos. Né? São João da Cruz no final da vida dele, ele vai falar que ele foi incapaz de um gesto de amor durante toda a sua vida. Né? Ele havia desperdiçado a sua vida porque ele tinha sido capaz de fazer um gesto de amor. Quem conhece a vida de São João da Cruz sabe que isso não é verdade. Portanto, normalmente, uma pessoa que é santa e que nós a temos como santa, dificilmente ela vai falar que ela é santa. Dificilmente. E nós sabemos que ela é santa. E vai ser canonizada após a sua morte. Portanto, não tem como não. Porque quem é santo não fala que é. Fala que está em processo de santificação. Vamos rezar então, pessoal. Quero convidar todos vocês que estão participando, o pessoal que está rindo, os comentários também são muito divertidos, o pessoal interage muito bem, muito bom rever vocês, nós estamos morrendo de saudade da comunidade, mas ficou muito claro para nós que não tem como ser santo sem a graça, e a graça é o Espírito Santo. Tá, puxa a reza para nós aí. Baixa um pouco a nossa cabeça e pedir. A Valéria nos trouxe essa questão fundamental. É preciso termos uma experiência profunda de Deus, uma experiência profunda do Espírito Santo. É isso que nós queremos pedir essa noite. Que Deus derrame sobre nós o seu Espírito Santo. E por intercessão de Jesus Cristo, porque ele está à direita do Pai, glorificado por sua morte e ressurreição. Ele é a fonte do Espírito para nós. Que o Pai, com Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nos derrame o Espírito Santo em nosso coração. Nos faça experimentar profundamente essa graça. Nos faça experimentar profundamente a sua presença em nós. Dá-nos essa experiência do Senhor, por Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, dá-nos a graça de experimentar a sua presença pelo Espírito Santo que habita em nós. Batiza-nos, Senhor, no seu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, no seu Santo Espírito. Senhor, é isso que nós desejamos e pedimos. Amém. Amém. Amém, senhora. Senhor Leandro. Tá, mais uma vez, obrigado. E eu só encerro com um recado aqui que o Igor Sintra, pessoal lá de Paraisópolis, trouxe para a nossa juventude. Pessoal, estão convidando aqui, ó, amanhã, quem puder participar de mais uma live. Agora, se nós vamos aprender a fazer live nessa quarentena, tá, nós vamos aprender nunca mais. Amanhã vai ter uma live lá organizada pelo pessoal de Paraisópolis, estão convidando toda a juventude para um bate-papo. Tá, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final aí, fique à vontade. Possível não. Todo mundo pode ser santo. Pessoal, a nossa internet até está travando um pouco, mas eu agradeço a todos vocês, eu agradeço em especial aqui pela atenção do Tatá, as respostas, o tempo, o carinho conosco, tem sido de grande valia. Com certeza nós faremos outras conversas, nós vamos trazer outros temas, e vocês todos são convidados a participar conosco. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós daremos continuidade a essa live Cristificar. Deus abençoe a cada um de vocês, um santo final de semana.
Pessoal, saudade de vocês, viu? Um abração e até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, ser santo é cristificar.